Amém. E graças a Deus. Amém. Aí no livro de Salmos, capítulo 91, antes da gente ler, o livro de Salmos, mais especificamente o capítulo 41, é um salmo que retrata a reação de uma pessoa que está em perigo, de uma pessoa que está correndo risco. Pai, Joselina, um abraço, viu? Deus abençoe a senhora. Então vamos lá. O Salmo 91 é a expressão, é a reação de uma pessoa que está em risco de vida. Ela está diante de ameaças, põe a sua vida em risco, correndo perigo. E é comum, sempre que nós estamos correndo algum perigo, nós buscarmos algo que nos proteja desse perigo, algo que nos proteja desse risco. Então, eu vou repetir: sempre que nós sentimos algo nos ameaçando, instintivamente nós buscamos uma outra coisa que possa nos proporcionar uma proteção. Então, em dias e em tempos de risco e de perigo, os homens buscam algo que possa protegê-los desses riscos e desses perigos. E a proteção, ela está sempre relacionada aos lugares que habitamos. Isso é importantíssimo e eu acredito que essa é a chave do Salmo 91. A proteção está relacionada aos lugares que habitamos. Então, todas as vezes que uma pessoa está sentindo-se ameaçada, ela busca um lugar onde ela possa sentir-se protegida. E é engraçado porque, diante dos últimos acontecimentos, muitas coisas podem nos ser oferecidas com a proposta de proteção, com a promessa de proteção. E é muito importante a gente entender isso, porque sempre que as nações, sempre que as pessoas estão sentindo-se ameaçadas, elas vão correr atrás de algo que as proteja. É aí aonde os homens se aproveitam, promovendo ou prometendo algo que possa protegê-las. Então, é certo, né? Então, tanto é que quando nós fomos avisados do risco que estamos correndo, por exemplo, diante dessa pandemia, foi dito que o que poderia nos proteger é, por exemplo, higienizar as mãos. Aí você vê todo mundo para comprar algo que pudesse protegê-las. Então, e claro, né, isso é uma medida que sim, tem que ser tomada, evidentemente. Só que é importante a gente entender como as pessoas reagem de imediato quando elas estão correndo um risco. Sempre que uma pessoa está correndo um risco, ela abraça qualquer coisa que lhe proporciona proteção. Então, nesses dias, o que nós podemos promover para nos proporcionar uma proteção dos riscos que corremos? Porque o Salmo 91 vai tratar disso. Mas repito, a proteção está relacionada aos lugares que habitamos. Se a gente não entender isso, a gente vai buscar, por exemplo, quando se trata dos aproveitadores, né? Eu não vou querer me aproveitar daqui para falar mal de ninguém, mas só como alerta. Sempre que as pessoas estão sentindo-se ameaçadas, né? Você, por exemplo, veja, quando chega final de ano, o índice de acidentes aumenta. E aí você vê uma série de homens, né, e líderes muitas vezes religiosos, prometendo coisas que pode protegê-los desses acidentes. Então, por exemplo, antes de você viajar, vem aqui e nós vamos ungir você com o óleo da proteção. E as pessoas vão, porque sempre que estão sentindo-se em perigo,
elas buscam algo que as proteja, é certo. Então qualquer coisa que for oferecida com a promessa de proteção, as pessoas vão abraçar. Então se eu anunciar aqui na nossa igreja, por exemplo, vem receber o azeite da proteção, vem receber a chave da proteção, alguma coisa que as protejam, as pessoas vão vir correndo, pegar, fizer o que tiver que ser feito, por acreditar que essas coisas podem protegê-las. Só que agora nós vamos compreender, de acordo com o livro de Salmo capítulo 91, que não são coisas que nos protegem, mas um lugar onde nós habitamos. A proteção não está em coisas, a proteção está em lugares onde habitamos. Vamos ver que lugar é esse que nos protege. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então vamos lá, vamos tentar entender o que o salmista está querendo construir aqui. Ele está falando que Deus tem um esconderijo. E nesse esconderijo nós encontraremos proteção. Então, vamos entender isso aqui. Aí a gente vai perguntar: meu Deus, onde é o esconderijo do Altíssimo? Para que eu possa, nesse esconderijo, ser guardado, ser protegido. E quando a gente vai tentar responder essa pergunta, geralmente nós apontamos lugares. Por exemplo, eu posso dizer que o esconderijo do Altíssimo é algum lugar. Então eu poderia responder: olha, o esconderijo do Altíssimo é aqui na igreja. Então se você quer se sentir protegido, vem para onde? Vem para a igreja. Aí sai um decreto: não se pode ir para a igreja. E aí? Então as pessoas como é que vão acessar esse esconderijo? Não, então o esconderijo do Altíssimo é o monte. Onde é esse esconderijo? E é engraçado que a samaritana questionou isso para Jesus. Onde nós temos que buscar Deus? Ou seja, onde Ele está? Onde é o esconderijo dEle? Onde eu tenho que ir para encontrá-lo? Porque nós vamos ao monte e vocês dizem que é no templo. E a resposta de Jesus foi: olha, vai chegar um tempo, e esse tempo já veio, que não é nem no templo, nem no monte. Então onde é esse esconderijo? E aí onde entra a mudança da pergunta. Não é onde é o esconderijo, mas quem é esse esconderijo. Vamos lá. Inclusive, só um detalhe, quando o salmista diz assim, né? Inclusive tem, se eu não me engano, Salmo 121. Ele diz assim: eu olho para os montes. E aí vem uma pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aí a gente associa o socorro do Senhor aos montes. Mas não era isso que o salmista estava falando. Porque então o esconderijo do Altíssimo é os montes. Só que a ideia de que um Deus habita ou se esconde em um monte era a ideia dos pagãos que estavam em volta do salmista. A ideia dos povos pagãos era a seguinte: as divindades têm seus esconderijos. E os esconderijos da maioria das divindades da época eram os montes. A mentalidade religiosa e idólatra da época acreditava nisso. No topo dos montes, as divindades estão escondidas. Então, se nós queremos encontrar o lugar onde as divindades estão, elas se escondem aonde? Nos montes. Tanto que tem muitos lugares lugares em montes que foram construídos templos, por acreditar-se que as divindades dos povos pagãos habitavam nos montes. E aí o salmista diz assim: eu olho para os montes. Na mentalidade dos povos pagãos, onde estavam as divindades? Nos montes. Elas estavam escondidas nos montes.
E aí o salmista diz: de onde me virá o socorro? E a resposta é: o meu socorro virá do Senhor. Ou seja, não é do monte, é do Senhor. Então ele estava dando uma resposta a essas pessoas que acreditavam que Deus estava escondido nos montes. E ele diz: o meu socorro não vem dos montes. Eu olho para os montes e não vejo nos montes algo que pode me socorrer. Eu vejo em quem o meu socorro? No Senhor. Entende? Então é errado ir no monte? Não, de forma nenhuma. Errado é ir no monte achando que o monte é o esconderijo de Deus. Porque essa é uma ideia pagã. É errado ir no templo? Não. Errado é ir no templo achando que o templo é o esconderijo de Deus. Onde é então o esconderijo de Deus? Vamos lá. Vamos lá. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha só. Então quer dizer que quem é que está fazendo essa sombra? É o próprio Deus. Então onde é esse esconderijo? É Ele mesmo. Não é um lugar. Deus é o próprio esconderijo. Deus é a própria habitação. Nós costumamos, existem essas duas verdades. Deus habita em nós. Só que aqui no Salmo 91, o salmista vai falar uma outra verdade. Ele não só compreende que Deus habita em nós, mas ele vai falar: eu habito em Deus. Olha só. Vamos continuar. A sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio. É engraçado que na King James, esse versículo não, na verdade não é na King James, mas o significado da palavra refúgio presta atenção, o lugar, o significado da palavra refúgio significa, quer ver? O significado da palavra refúgio é uma habitação que proporcione segurança. Entende? Então quando ele diz o Senhor é o meu refúgio, ele está falando: o Senhor é a minha habitação. Quando eu estou no Senhor, eu estou protegido. Então não é uma coisa que nos protege, não é um lugar que nos protege, é alguém. Por isso que o salmista Davi também vai falar no Salmo 23: eu posso estar nos pastos verdejantes, estou bem. Posso estar no vale da sombra da morte, também estou bem. Porque não são os lugares que me proporcionam proteção, é alguém. Entende? Vamos lá. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, veja, o Salmo está falando de riscos, de perigos que nós corremos. O primeiro risco é o laço do passarinheiro. Esse risco diz respeito a armadilhas que eram feitas pelo próprio homem. Então, significa dizer pessoas que nos põem em risco. E além disso, também sobre a peste perniciosa. Agora é um risco que não vem do homem, vem da própria situação. Então a peste perniciosa diz respeito a riscos que estão fora do controle do homem. Então um terremoto, uma inundação, uma peste literalmente, um vírus como o que estamos lidando atualmente, coisas das quais o homem não tem controle. Mas tanto do homem quanto daquilo que o homem não pode controlar, estamos seguros em Deus. Vamos lá. Cobrir-te-á com as suas penas. Olha só, cobrir-te-á com as suas penas. Vamos lá em Deuteronômio 30.
32. Deuteronômio 32. No versículo 10. Diz assim: achou, Deus falando que achou Israel. Deus nos encontrou, né? Não fomos nós que encontramos a Ele. Ele nos achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, ou seja, né, de lobos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então olha só, Deus está falando que encontrou Israel numa situação em que Israel estava em risco, estava em perigo. Então o próprio Deus toma Israel e o põe aonde? Em suas asas. E o próprio Deus leva Israel sobre suas asas no deserto. Então quando o salmista fala lá no Salmo 91, né, agora voltando lá para o Salmo 91, no versículo 4, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então veja, sob suas asas, o povo de Israel foi guardado no período em que estava no deserto. A palavra de Deus diz que as sandálias dos pés não se desgastaram, que as necessidades básicas não faltaram, que os perigos do deserto não os afetaram, porque o próprio Deus os guardava sob suas asas. Então você imagina, para onde Israel ia correr no deserto? Não tinha para onde correr, mas tinha alguém a quem recorrer. Então é isso que a gente precisa entender. Eu não preciso de uma coisa para me guardar, eu preciso de alguém para me proteger. Vamos lá no versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Na King James vai dizer, aí nesse versículo 5, vai falar assim: tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Então qual era a ideia do salmista? Sobre aquelas flechas que eram lançadas e que poderiam a qualquer momento atingir alguém. Era literalmente, a sentido literal, era literalmente uma flecha que era lançada. Aí você imagina, uma pessoa está andando na rua em tempo de guerra e ela sabe que a qualquer momento pode vir uma flecha do inimigo e matá-la. Mas o salmista está falando que o próprio Deus é quem iria guardá-lo dessa seta que busca o alvo. Então, ainda que alguém mire uma seta e atire com a intenção de atingir o povo de Deus, Deus vai guardá-lo disso. Então, você imagina, a pessoa está andando na rua, diz: misericórdia, qualquer hora pode vir uma seta aqui e me atingir. Aí alguém poderia dizer o que para essa pessoa? Se você não quer ser atingido pela seta, faça o quê? Fique escondido. Mas quem é o nosso esconderijo? O próprio Deus. Então aquilo que eles atribuíam a um lugar, o salmista atribui a Deus. Não é um lugar que me guarda, é alguém que me protege. Deus é a minha habitação, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu esconderijo. Consegue entender? Olha só: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui que James vai falar nem do demônio que assola o meio-dia,
né? Aí tem gente que vai falar assim, tá vendo? Tem um demônio que fica solto, quando dá meio-dia esse demônio fica solto. Não, a palavra demônio em hebraico é adversário. Então fala das adversidades, fala daquilo que se opõe a nós. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Agora presta atenção nisso. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a sua morada. Aqui está o segredo do Salmo 91. Então, eu vou voltar ao que a gente disse inicialmente. Em tempos de perigo, as pessoas buscam algo que as proteja. E a proteção está relacionada a lugares que habitamos. Então, por exemplo, se tem um lugar que vai me proporcionar uma proteção, eu corro para aquele lugar. Só que no tempo em que a gente está, tem algum lugar para você correr que não te deixe em risco? Tem algum lugar? Qualquer, você veja, é isso. Esse é um dos outros exemplos que nós podemos tirar desse vírus. Começou lá na China, e quando a notícia saiu lá na China sobre esse vírus, eu falei, isso não vai chegar aqui. E você veja como se espalhou para o mundo inteiro. E agora não tem um lugar que alguém possa ir. Se eu for para aquele lugar, eu estou seguro. Não tem. Então nós temos que fazer de Deus a nossa morada. Agora aqui é um mistério um pouco difícil da gente entender. Porque geralmente eu entendo que Deus habita em mim. E eu tenho dificuldade de entender que eu também habito nele. Veja, por exemplo, quando o filho pródigo se distancia do pai, ele retorna. E quando ele retorna, o pai o recebe, porque aquele filho ainda tinha um lugar junto do pai. Então nós temos um lugar em Deus. Veja, essa é a questão. Eu não tenho um lugar junto com Deus, eu tenho um lugar em Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 17, vamos lá em Atos 17, daqui a pouco a gente termina o Salmo 91. Atos, capítulo 17, não é um lugar, né, físico, não é um objeto, não é alguém humano que me guarda. É habitar em Deus que eu estou seguro, fazer de Deus a minha habitação. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, no versículo 22, diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos, olha só, o que ele observou? Objetos de vosso culto. Porque qual era a mentalidade religiosa dos atenienses? Para estarmos protegidos e seguros, nós precisamos de objetos. Porque eu preciso de um objeto para me manter seguro. Eu preciso de um objeto para me manter protegido. Essa é a mentalidade religiosa. E dificilmente uma pessoa vai conseguir realmente crer que está segura sem nenhum objeto, se ela não entender que ela está habitando no próprio Deus. Veja, não é só entender que Deus habita em mim. Se eu compreendo que eu habito em Deus, então eu não preciso de um objeto para me deixar seguro e protegido. Olha só, vamos lá. Então os religiosos em tempo de risco, o que eles vão oferecer prometendo proteção?
objetos. Pega isso aqui que você vai estar protegido. Pega aquilo ali que você vai estar protegido. Mas olha o que Paulo vai falar. Encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feitos por mãos humanas. Então como que eu vou fazer de Deus a minha... Como é que eu vou chegar no esconderijo do Altíssimo se os santuários construídos para Ele não servem como esconderijo? Aí eu... Deus é o próprio esconderijo. Deus é o próprio santuário. Deus é a própria habitação. Eu sou a habitação de Deus e Deus é a minha habitação. Essas duas coisas acontecem. Está escrito lá no livro de Apocalipse que na Nova Jerusalém não vai ter templo, porque o Deus será o próprio templo. Veja, olha só. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então, não é essa a mentalidade religiosa? Deus precisa que eu faça algo para Ele, que eu dê algo para Ele. Então, veja como essa mentalidade religiosa ainda permeia o entendimento de muitos, né? Para Deus me proteger, eu tenho que fazer algo para Ele. Porque a mentalidade dos atenienses era de um Deus corpóreo, de um Deus humano. Um Deus... Inclusive tem pessoas cristãs, movimentos cristãos, que chegaram a dizer que Deus habita na estrela Órion, que Ele tem um lugar onde Ele está habitando, e Ele é uma pessoa que tem braço, que tem perna, que tem cabeça, que tem olhos. E aí lá no Salmo 91 Ele fala que também tem o quê? Asas. Aí a gente começa a imaginar um Deus meio metamorfósico, sabe? Meio misturado com um monte de coisa. Não, Ele não tem braço, Ele não tem perna, Ele não tem mão, Ele não tem olhos. Ele não pode ser servido por mãos humanas. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Pelo contrário, olha a jogada que Paulo vai fazer. Os atenienses acreditavam que os deuses habitavam em templos. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha só. De um só, na verdade, ainda no versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, sou eu que dou algo para Deus, ou é Deus que está constantemente nos doando vida? É o próprio Deus, mas a mentalidade religiosa é: Deus precisa que eu dê algo para Ele, mas não tem nada que eu possa dar a Ele que Ele já não tenha, sendo que tudo provém dEle. Olha só, versículo 26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha que interessante. Paulo vai citar um dos próprios poetas dos atenienses para explicar que Deus não habita em um santuário. Somos nós quem habitamos em Deus.
Porque não existe nada que possa existir fora de Deus. Então a gente precisa compreender que Deus é a nossa habitação, que Deus é a nossa morada, que Deus é o nosso refúgio. Eu não preciso de um lugar para estar seguro, um lugar fixo. Eu não preciso de um objeto para estar seguro. Eu preciso só compreender que eu habito em Deus. Eu estou me movendo em Deus. Eu existo em Deus. Eu respiro em Deus. Eu me movimento em Deus. Nada que existe fora dele. Deus não está num lugar separado da criação. É o próprio Deus quem sustenta toda a criação. Se Deus deixa de existir, então tudo para de existir. É aquilo que está escrito também no livro de Colossenses. Nele tudo subexiste. Então não tem um lugar onde eu possa dizer, aqui eu não posso estar guardado. Posso, porque em qualquer lugar que eu esteja, eu posso estar em Deus. Qualquer lugar, até na China. Né? O pessoal fala, né? Nem aqui nem na China, mas até na China. Porque não há um lugar onde não haja a presença divina. Porque tudo que existe, existe pela presença divina. E isso que Paulo cita foi inclusive citado por um dos poetas dos próprios atenienses. Olha que interessante. Fui pesquisar a história um pouco dos atenienses, que era um povo muito idólatra. E essa frase foi citada por Epimênides. Inclusive tem uma outra frase que Paulo cita dele lá em Tito. E é interessante porque como é que surgiu esse altar ao Deus desconhecido? Como é que alguém levanta um altar a um Deus que não conhece? Sabe como é que aconteceu isso? Um historiador diz que teve um período em Atenas, que Atenas foi acometida por uma praga. E por ser uma cidade que tem muitos deuses, então todo dia eles faziam um sacrifício para um determinado Deus. Hoje vamos fazer sacrifício aqui nesse altar, vamos apresentar sacrifício para esse Deus e nós vamos ser livres da praga. Aí fez o sacrifício, buscou aquela divindade e continuou a praga. Então vamos buscar esse outro Deus, vamos buscar aquele outro Deus. Foram cerca de 30.000 animais sacrificados a todos os deuses atenienses e nenhum pôde livrá-los da praga. E aí existia um homem chamado Epimênides, que foi o homem que citou essa frase da qual Paulo faz referência. Esse homem defendia a existência de um único Deus. Veja, não é que existe o nosso Deus, que nós cremos, e outros deuses. Não existem outros deuses. A única coisa que existe é o próprio Deus. Então tudo que existe tem que existir em Deus, não pode existir fora de Deus. Por isso que Paulo vai falar, nele subexistimos. Então não é que Deus existe num lugar e nós existimos em outro lugar. Não, Deus é a própria existência. Não tem como algo vir a existir sem Ele. Porque antes de que tudo fosse feito, Ele já era. Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Antes que a terra fosse formada, Ele já era. Antes que o céu fosse formado, Ele já era. Antes que os montes fossem formados, Ele já era. Então Deus é a própria existência. Nada existe sem Ele. Os cientistas, inclusive, que defendem a causa da existência partindo de um cataclisma chamado Big Bang, alguns dizem assim, pode ser que tenha acontecido esse cataclisma, mas quem desencadeou esse cataclisma? Quem deu o start? Porque pode ser que quando Deus disse haja luz, aconteceu esse puff. E aí os mundos vieram a existir. Porque alguém já existia. Então o nada não vai gerar nada. Deus é a própria existência. Está dando para entender isso? E aí chamaram esse Epimênides. Vamos falar para esse Epimênides aí, recorrer a esse único Deus a quem ele crê, para ver se nos ajuda. E aí Epimênides falou assim, pregou contra a idolatria da época. Assim, pois é, vocês estão vendo, vocês recorreram aos seus deuses, vocês têm um monte de objetos e nenhum deles pôde guardá-los e protegê-los. Porque não existem outros deuses além do único Deus em quem vivemos
existimos e nos movemos. Aí ele disse assim, olha, reúna um grupo, isso segundo esse historiador, tá? Estou só citando, se quiser acreditar ou não, é história, só como informação. Reúna um grupo de ovelhas, e aonde essas ovelhas pararem, ali vocês vão levantar um altar a esse Deus. E aí as ovelhas, reuniram as ovelhas, e de forma sobrenatural, essas ovelhas pararam num único lugar de Atenas que não tinha nenhum altar, que não tinha nenhum Deus, ou seja, para ensinar contra a idolatria. Aí ali eles levantaram um altar ao Deus desconhecido, porque não sabiam o nome desse Deus, não sabiam a procedência desse Deus, mas Deus não tem procedência, Ele é a própria vida, Ele é a própria existência, nele nos movemos. Então Deus não só habita em nós, nós precisamos compreender que nós habitamos em Deus. Então se nós compreendermos que habitamos nele, então tudo que acontece por permissão dele. Então o único capaz de me guardar e de me proteger de qualquer risco que possa acontecer nesse mundo é ele. Porque esses riscos, essas ameaças, esses perigos que surgem também dentro da existência dele. Consegue entender? Que nem o diabo pode existir sem ele. Nem Satanás pode existir sem ele. A gente vê que quando o diabo foi buscar tentar Jó, pediu permissão para Deus, porque nada acontece fora do controle de Deus. Então, se tudo está em Deus, o único capaz de me guardar e proteger é aquele que está no domínio e no controle de tudo. Por isso que o salmista 91 diz: vai estar protegido da peste que voa de dia, da peste que voa de noite, da mortandade, do laço do passarinheiro, porque fez de Deus a sua habitação. Ou seja, isso significa dizer que o salmista Davi estava lá no meio da guerra, e qual era a compreensão dele? Aqui na guerra eu estou em quem? Em Deus. Ele estava no meio das ameaças, e no meio das ameaças ele compreendia: eu estou em Deus. Ele estava no meio do vale da sombra da morte, e no vale da sombra da morte ele entendia: eu estou em Deus. Não tem um lugar onde eu possa ir que seja fora de Deus. Por isso que onde quer que eu esteja, se eu compreender que estou nele, eu estou seguro. A gente precisa entender isso. Uma pessoa esses dias falou assim para mim: pastor, eu estava lá em Brasília, e estava resolvendo uma situação lá, começou tudo a dar errado. Aí eu pensei assim: meu Deus, se tivesse uma igreja aqui para eu ir. Só que ele compreendeu: peraí, eu estou em Deus. Deus não está em um lugar fixo. Ele é a própria habitação. Aqui eu estou nele. Essa pessoa, que era com quem ele tinha que resolver a situação, essa pessoa com quem eu tenho que resolver essa situação, também existe em Deus. Então Deus tem controle de tudo. E ali ele fez uma oração: Senhor, eu estou em Ti. Mesmo aqui eu estou em Ti. Essa pessoa que está me impedindo de resolver essa situação, ela também só existe em Ti. Então o Senhor também tem controle por ela. E aí ele orou entendendo isso, pronto, de repente tudo resolveu. Porque ele compreendeu que está em Deus. Eu não estou fora dele, eu estou nele. Nada do que existe sem ele. Está dando para entender, gente? Vamos voltar lá para o Salmo 91. Peraí, desculpa, tem mais coisa aí, Salmos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, ou seja, que Deus é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então veja, o que ele está falando? Se eu habito em Deus e tudo que existe nele, então como que eu vou dar uma forma para ele? Como que eu vou dar uma forma para esse Deus se tudo que existe nele? Deus não existe dentro da criação, a criação existe dentro de Deus. Ele não está em um lugar fixo.
Todas as coisas que existem nele. Então não tem como criar uma forma para ele. Não tem como limitar ele a um objeto. Então você que está assistindo a gente em casa, você não precisa de um objeto para estar protegido. Você não precisa de algo físico para estar protegido. Você só precisa entender que você está em Deus. Aí na sua casa, você está em Deus. Aí no seu trabalho, você está em Deus. Pastor, mas aqui, diante de tudo que está acontecendo, do jeito que está a minha casa, você está em Deus. Se você começar a entender que nós habitamos em Deus, então você vai estar seguro, independente de onde você esteja, porque onde quer que você esteja, você está nele. Nada do que existe fora dele. Por isso que vai dizer aqui no versículo 30: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que designou e acreditou nele e acreditou diante de todos, e sustentando-o, ou seja, ressuscitando-o dentre os mortos. E aí vai continuar a história. Mas qual é a ignorância que Paulo fala dos atenienses? A ignorância de que Deus está em algum lugar, de que Deus é alguém corpóreo, sem compreender que Deus não tem forma, porque tudo que existe em Deus. Você veja que sabe o que Deus fala? Fala assim: olha, o céu é o meu trono e a terra é o estrato dos meus pés. Quer dizer, os pés de Deus tocam na terra. Aí a gente imagina um homem gigante, né? Cadê esse pé? Né? Tem unha? Tem pelo? Não, o que ele estava querendo dizer é que em qualquer lugar da terra eu estou, em qualquer lugar do céu eu estou, em qualquer lugar do universo eu estou, porque nada existe fora de mim, tudo que existe nele. Então onde quer que estejamos, estamos nele. Façamos dele a nossa habitação, a nossa segurança, o nosso refúgio em tempos de perigo. Vamos voltar lá em Salmos 91 para terminar. Versículo 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Em todos os caminhos de quem? De Deus. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Pisarás o leão, quer dizer, você vai estar acima do leão, porque quem é que controla o leão? Então você vê, se tudo existe em Deus, quem controla o leão? O próprio Deus. Quem controla a áspide? O próprio Deus. Nada foge do controle de Deus. Porquanto a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos fazer uma oração. Fique de pé, por gentileza. Deus é a nossa habitação, é o nosso refúgio em tempos de risco. Queria aqui agradecer a presença da Neuza, está conosco, a Vani também, o Cláudio. Gente, você que está em casa, feche os seus olhos agora. E eu queria que você assumisse isso. Eu queria que você, reconhecesse isso. Nós estamos em Deus. Nada do que existe fora dele. Por isso não importa onde estejamos, não importa o risco que estejamos correndo, nós estamos em Deus. Nós não precisamos de um objeto, nós não precisamos de algo físico para nos guardar, porque nós já estamos no próprio Deus. Nesse tempo de risco, nesse tempo de perigo que estamos correndo, muitos estão buscando coisas, objetos, outros estão prometendo objetos com a proposta de guardar e de proteger. Nós não
precisamos de objetos para nos guardar e nos proteger, porque nós habitamos em um Deus que é a nossa proteção. Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso refúgio. Nós não precisamos de algo para nos proteger, porque nele estamos guardados, nele estamos protegidos. Compreenda isso. Onde quer que você esteja, você está em Deus. Por isso não importa o risco de onde estamos, não importa as ameaças de onde estamos, não importa se seja no vale da sombra da morte, se seja no pasto verdejante, se seja na altura, se seja na profundeza, se seja na alegria, na tristeza, não importa, onde quer que estejamos, estamos em Deus. Nada foge do seu controle, Altíssimo, nada foge do teu domínio, Senhor. Tira de nós a mentalidade religiosa que tenta limitá-lo a um lugar, que tenta limitá-lo a um objeto. Nos faz enxergar que tudo está em Ti e nada que existe, existe fora de Ti, Deus. Portanto, o Senhor tem domínio sobre tudo. O Senhor tem domínio sobre todos. O Senhor tem domínio. Israel entendeu isso. No deserto o Senhor estava dominando. No Egito o Senhor estava dominando. Em Canaã o Senhor estava dominando. O Senhor tem controle de tudo, Deus. Por isso nós cremos que em Ti estamos seguros. Aleluia. Traz essa segurança, Deus, para aqueles que estão talvez amedrontados, mas que possam assumir isso. Eu estou em Deus. Deus é a minha própria habitação. Portanto, onde quer que esteja, eu estou seguro porque estou nele. Aleluia. Ele é o nosso refúgio. E assim nós declaramos, em nome de Jesus, o Senhor é a nossa habitação, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é tudo o que precisamos, porque é de Ti que necessitamos e é o Senhor quem tem domínio sobre tudo. Aleluia. Onde quer que você esteja, você está seguro porque você está nele, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pastor, já que onde quer que eu esteja eu estou em Deus, então eu vou me lançar no meio dos leões e você é guardado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Teve um homem que tentou fazer isso. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, eu vou me jogar aqui nessa cova e Deus vai me proteger e os leões comerão ele. Mas por quê? Porque Deus nos guarda nos seus caminhos. Então nós temos que estar nos caminhos de Deus. Onde quer que a gente esteja, se a gente estiver no caminho de Deus, a gente está em Deus. Portanto, estamos guardados. Não importa o risco que esteja correndo à nossa volta, nós estamos em Deus. Amém? Nós vamos agradecer a Deus. E antes de fazermos a última oração, gostaria que você está aí em casa, que você apresentasse, caso você tenha em mãos, a sua oferta ou o seu dízimo. Eu vou colocar aqui na tela a conta da nossa igreja. Se você estiver em condições de apresentar a sua ajuda, não deixe de fazê-lo. E se você, pastor, não estou em condições, na verdade eu estou numa situação até difícil diante de tudo que está acontecendo, nós vamos orar para que Deus lhe dê condições, e que se você precisar de alguma ajuda, você pode nos contatar, você pode nos chamar, e a gente, no que for possível, vamos ajudar você. Agora, se você puder não deixar de ajudar a igreja com a sua oferta, com o seu dízimo, então apresente aí mesmo na sua casa, e aí depois você passa aqui na igreja, ou você vai até o banco e deposita a sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Levante as suas mãos aos céus, você que está em casa, você que está aqui. Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, Deus. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, porque nós estamos em Ti, Senhor. Nós cremos, onde quer que estejamos, estamos em Ti. Pai, eu apresento ao Senhor as condições do Teu povo, da Tua igreja. O Senhor nos deu a orientação de orar pedindo que o pão nosso de cada dia seja dado. Então que o pão não venha faltar, que o sustento não venha faltar para o teu povo e para a tua igreja, Deus. Nós cremos que o sustento não faltará. Então traz o sustento para aqueles que estão talvez com dificuldade e nos dê condições, Senhor, de ajudar aqueles que precisam, e aqueles que estão em condições, que sejam eles os
ajudadores que vão estender a mão. Por isso nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você que ficou com a gente até aqui. Um abraço você que está aí com a gente, a Vani, a Helena. Gente, Deus abençoe muito vocês. Foi muito bom estar com todos vocês nessa noite. Se você ficou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não deixou seu like, deixa seu like para nos ajudar. Gente, Deus abençoe. Um abraço.